Este é o podcast Simers. Nesta edição, vamos abordar as relações de trabalho médico, os riscos e as oportunidades. E quem falará a partir de agora sobre este tema é o advogado integrante da assessoria jurídica do Simers, Leonardo Cavalheiro Moraes, que trata inicialmente das diferenças do trabalho médico desenvolvido nos segmentos público e privado. No serviço público, nesse caso o médico, ele pode desempenhar suas atividades como um servidor estatutário, ou um empregado público ou através de um contrato emergencial. O servidor estatutário ele vai ser regido por um estatuto, após 3 anos ele vai ter uma estabilidade no emprego, só vai poder ser demitido, após um PAD, um processo administrativo disciplinar. O empregado público ele não possui essa estabilidade, ele é regido pelas regras da CLT. Porém, para poder fazer a sua rescisão, sua resilição contratual, ou seja, a sua demissão, tem que ser justificada. O gestor público ele não pode simplesmente dispensar esse médico empregado como na iniciativa privada, E os contratos emergenciais eles são contratos com características temporárias, O médico vai ter direito a INSS, a todas as formas regidas pela CLT. Ele é um contrato temporário regido pela CLT, mas obviamente ele vai ter um prazo determinado, normalmente de 6 meses, podendo ser no máximo prorrogado até 2 anos esse contrato. A pergunta que eu recebo frequentemente de médicos nessa modalidade de contrato emergencial é e antes do prazo? E se eu quiser sair dessa relação jurídica antes do prazo determinado? Porque, digamos que eu tenho um contrato emergencial de 6 meses, mas passaram-se 2 meses e não é bem o que eu quero. Eu posso sair desse contrato? Tem alguma penalidade para eu poder me retirar desse contrato? E a resposta é, talvez. A CLT, nesses casos, quando a iniciativa é do trabalhador, ou seja, do médico nesse caso, o empregador tem que provar os prejuízos da sua retirada daquela relação contratual antes desse prazo determinado. Então, é algo difícil até para o empregador demonstrar, que é o efetivo prejuízo. Mas digamos que o empregador demonstra esse prejuízo de 100 mil reais, por exemplo. Nossa, eu tenho que pagar 100 mil reais de multa? Não é bem assim. A CLT também limita essa multa a 50% dos salários remanescentes, dos meses remanescentes. Então, nesse caso, se eu tinha um contrato emergencial por prazo determinado de 6 meses, em 2 meses após o meu início, eu quis encerrar esse contrato, ainda tem 4 meses que eu devo. Então eu teria que pagar no máximo uma multa correspondente a 50% desses 4 meses, ou seja, 2 meses de multa. Então o médico tem que observar, antes de encerrar esse tipo de relação, se tem ou não essa multa, se ele vai ter que pagar ou não. Pode ser que tenha uma coisa chamada cláusula assecuratória de direitos recíprocos. Nesse caso, esse contrato, nós saímos de um contrato de uma resilição contratual por tempo determinado e nós passamos a vigorar como se fosse uma rescisão por tempo indeterminado. Então, que nem qualquer trabalhador, se eu peço demissão, eu vou ter direito só a saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcional, mas não vou ter direito, por exemplo, a multa do FGTS ou sacar o meu fundo. Mas também o contrário, se o empregador, nesse caso, se eu tiver essa cláusula assecuratória de direitos recíprocos, o empregador, no caso de demissão do médico, ele vai ter que pagar, dependendo, aviso prévio indenizado, ele vai ter que pagar a multa de 40%, e o médico vai poder sacar o seu FGTS. Isso se tiver essa cláusula assecuratória de direito recíproco. E então, no setor privado, nós temos o médico CLT, regido como qualquer trabalhador, nada especial aí, e também o médico como prestador de serviço, que aí nós temos em 2 modalidades diferentes, o médico autônomo, RPA, e o médico pessoa jurídica. Uma das perguntas mais frequentes que eu tenho e eu enfrento, como advogado do sindicato, é que os médicos falam: eu não tenho contrato,
né? Faz 30 anos que eu tô aqui no hospital e eu não tenho contrato. E a primeira coisa que eu falo para ele: doutor, o senhor tem contrato. O seu contrato, ele não é por escrito. Ele é um contrato tácito, verbal, mas ele não é, o senhor tem um contrato. Mas essa é uma relação extremamente frágil. Isto em instituições particulares, privadas, Santa Casas, hospitais. Simplesmente é impressionante que até hoje, nós estamos no século XXI, 2020. É como se fosse um acordo de boca, de como boca, a gente diz. do fio do bigode. Ainda existe isso. Os médicos recém-formados começam a fazer plantões em unidades básicas de saúde e simplesmente fazem um acordo verbal ali com o chefe do posto. Nós estamos precisando de um médico. E começa a trabalhar. E quanto é que é o valor da hora plantão? É R$80. E vou fazer plantão na quarta-feira então, 12 horas, R$80 e tal. E começa a fazer. E não registra essa relação. Não tem um contrato por escrito, não tem sequer uma mensagem por e-mail, nada. Às vezes nem um WhatsApp trocou. Então é impressionante que ainda nós estamos, como eu disse, em pleno século XXI, nós temos um médico que simplesmente começa a trabalhar, às vezes começa a receber dessa forma e não tem um contrato por escrito. Mas é extremamente frágil essa relação jurídica. Por quê? Uma curiosidade, doutor Leonardo. Quando acaba esta relação, onde é que para isso? Para na justiça. Porque é o que eu ia dizer, é o que eu ia falar. É frágil. Porque qual é o problema de eu não ter um contrato por escrito? Eu não sei ali assegurar quais são as obrigações que cada parte assumiu. O senhor aqui vai fazer X plantões por X horas, né? E eu não tenho essa segurança. Então depois a outra parte pode inclusive negar. Não foi isso que eu combinei contigo. Não era R$100 a hora plantão, era 80, era 60. E daí fica difícil o médico provar. Aí ele vai ter que provar na justiça, numa ação de cobrança, quantos plantões ele fez. Quanto é que era o valor que foi combinado por esse plantão. E o ônus da prova é dele. Certamente vai precisar de testemunhas. Testemunhas é um meio probatório, documental. Por isso que eu sempre peço para o médico: por favor, doutor, tenta registrar isso de alguma forma, encaminhe um e-mail. O e-mail pode servir como meio de prova. As mensagens de WhatsApp, hoje em dia, né, todo mundo, é um mecanismo aí, né, que todo mundo utiliza. Ela pode ser utilizada como meio de prova, mas ela não é das mais adequadas. Nesse caso, a gente sempre pede para o médico fazer uma ata notarial. Né? O que é isso? Eu vou pegar essa imagem, o print dessa imagem, eu vou imprimir isso em uma mídia física, em papel, vou levar até um cartório e vou pedir para o cartorário afirmar que aquilo que está disposto na mídia eletrônica corresponde ao que está no papel. Ele vai atestar que o que está no papel é o que está na mídia eletrônica, seja no celular, no notebook, enfim. Por quê? Ele tem fé pública, né? Porque uma mensagem de WhatsApp numa mídia eletrônica, a outra parte, se eu imprimir isso, essa impressão pode ser de alguma forma manipulada. E a outra parte pode impugnar esse documento por ser um documento considerado apócrifo, ou seja, sem valor jurídico. Então, para eu tentar dar um condão, né, de veracidade àquela impressão, se recomenda fazer essa ata notarial. Então, esse é um dos problemas da pessoa, não ter um contrato por escrito. É muito frágil a relação, né? Outro problema que o médico enfrenta é o médico pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica, muitas vezes, hoje em dia, ele pode constituir a própria pessoa jurídica ou ele adentrar uma pessoa jurídica, né, como sócio. E essa talvez é a pior e a mais, como é que eu posso dizer, uma das formas mais inseguras de trabalho. Porque se eu sou sócio da empresa, digamos, eu sou um médico, me convido para ingressar numa empresa que tem outros 300 médicos, tá? E eu me torno sócio dessa empresa. 2 meses depois não me pagam. Eu fiz lá um monte de plantão e não me pagaram. E aí eu pergunto, eu posso cobrar? Então, gostaria de reforçar esse ponto. Caso exista atraso ou inadimplência no recebimento de valores pelos serviços prestados, qual medida jurídica que o médico poderá adotar? O departamento jurídico do Simers pode orientar esse profissional? Pode, mas vai depender, como eu estava falando, da modalidade em que o médico está inserido.
Se eu sou um RPA, um autônomo, eu consigo ingressar com essa ação de cobrança. E o jurídico do Simers faz essa ação de cobrança para o médico e, diga-se de passagem, sem nenhum custo, não tem honorários advocatícios. Ele, como associado, ele tem direito, tem à disposição dele ingressar em juízo sem ter que pagar honorários para o advogado. Ok? Isso na categoria como RPA. Quando eu sou PJ, uma pessoa jurídica, depende. Se eu sou uma pessoa jurídica, eu médico, e eu tenho uma relação com outra pessoa jurídica e um contrato de prestação de serviço entre a minha PJ e a outra, tudo bem, eu consigo cobrar. Agora, o problema reside quando o médico é convidado a fazer parte de uma empresa. Essa empresa, na realidade, é quase como como é que eu posso dizer? É quase como uma relação de trabalho, como se ele fosse empregado dessa empresa. É uma forma até, talvez... É uma espécie de cooperativado? Quase isso, quase uma cooperativa. Não posso afirmar isso, sim, mas ele ele é um médico que vai ter ali uma cota social da sociedade de 0,1%, 0,2%, ou seja, absolutamente inexpressiva, né? E ele atua praticamente como um empregado, mas aí ele como eu posso, atraído pelas facilidades tributárias de fazer parte de uma empresa, porque eu faço um lançamento, posso fazer um lançamento ali como prolabore, e o resto como divisão de lucros, aí eu recolho bem menos impostos. Digamos que na prática ele é um empregado, mas no papel não. No papel não. E daí surge um problema, porque como eu me deparei já um caso parecido, que os médicos eram nessa modalidade de associado dessas empresas, e a empresa simplesmente parou de pagar. E aí, como é que eu vou cobrar de mim mesmo? Porque eu sou sócio, eu sou dono da empresa. Eu casei com essa empresa. Tornar-se sócio de uma empresa é um casamento. O médico casou com aquela empresa. Como é que eu vou cobrar de mim mesmo? Quero parar. Não pode parar. Se eu estou na escala de plantão, eu tenho que dar um jeito ali de tentar sair da escala. Mas eu não posso simplesmente parar, porque eu sou um dos donos da empresa, né? Mas o maior problema é sair da empresa. Entrar é fácil. Sair é um problema. Porque na maioria dos casos essas empresas não têm o que a gente chama de uma cláusula de retirada facilitada. Ou seja, qual é a regra geral do Código Civil? Se eu sou sócio de uma empresa, eu tenho que notificar todos os sócios para que eles possam, talvez, comprar a minha cota social, comprar a minha parte da empresa para que eu possa sair. Então, eu sou obrigado a notificar todos os sócios. Agora, nessas empresas em que eu tenho 300 médicos, 50, 150, eu tenho que notificar todos eles. Encontra 50 médicos, o endereço de todos eles por carta R. Olha o custo que isso representa para o médico, mas o pior é encontrar, localizar essas pessoas, porque muitas vezes o médico não reside mais naquele município, foi fazer residência em outro local. Enfim, as pessoas, é muito dinâmico, né? É muita gente. Então, a gente não se localizar depois essas pessoas para notificar todas elas é um problema. E daí eu tenho situações de médicos que desde 2015 não conseguem sair de uma empresa dessa. Desde 2015, tenta sair e não consegue. E aí tem que basicamente implorar, pedir um favor para o sócio administrador da empresa na próxima alteração do contrato social para retirar o nome dele. Mas aí nós estamos falando, olha a situação do médico. Ele tem que pedir um favor, tem que implorar para o administrador dessa empresa. E muitas vezes não é vantagem para o administrador retirar esse médico. Por quê? Porque muitas vezes essas empresas participam de licitações públicas e eles precisam, às vezes, comprovar que eles têm o número, a mão de obra médica para poder assumir determinado serviço. Então, muitas vezes eles mantêm essas pessoas no quadro social até para inchar artificialmente, para demonstrar numa licitação pública que eles têm a capacidade para assumir aquele serviço que eles estão, né, se candidatando. Então é muito complicado. Então, olha, não é recomendado, nós não recomendamos, eu não recomendo essa modalidade de prestação de serviço, de trabalho. É melhor, então, que o médico constitua a sua própria empresa, se for o caso,
e faça um contrato de prestação de serviços com essa outra PJ, que detém o contrato público, por exemplo. E o sindicato Simers, o jurídico do Simers, pode sim ajudar na elaboração desse instrumento contratual, desse contrato de prestação de serviço. Seja o médico RPA, o autônomo, que quer fazer uma contratação com um hospital, diretamente com um hospital, como um indivíduo, mas também seja esse médico que tem a sua PJ, tem a sua empresa e quer fazer um contrato ou com o hospital ou com outra empresa. Nós podemos elaborar e também revisar eventuais contratos que os médicos recebam dessas entidades, né? E, claro, né, guardem o contrato. É impressionante, as pessoas perdem os contratos e isso é a lei. A lei entre as partes, é o contrato. É extremamente importante esse contrato. Guardem esses contratos, por favor, não percam, porque eu me deparo diretamente com isso. Doutor, eu tenho um contrato? Tem. Então, por favor, me apresente esse contrato. Ai, não sei onde é que está. Aí fica difícil, né? Como é que eu vou fazer a rescisão contratual disso? Outras coisas que o contrato também permitem, em contrato de prestação de serviço, qualquer modalidade, autônomo ou PJ, é a questão de paralisação. Assim, quando me devem, foi lá, estão 3 meses que eu não recebo. E agora? Eu não quero sair do hospital. Eu trabalho lá há 15, 20 anos, principalmente nas cidades do interior, onde se depara isso direto. O médico tem um vínculo não só com o hospital, mas com a comunidade, com aquela localidade. Às vezes ele está na 3ª geração ali da família dele naquela localidade, lá em Alegrete, lá em Bagé. E aí? Ele não quer sair de lá, mas só tem um único hospital. Mas ele não está recebendo. Se o contrato dele tiver, por exemplo, uma cláusula, em tese eu não posso paralisar, deixando bem claro, vamos voltar um pouquinho. Eu não posso paralisar. Se eu tenho um contrato, ou eu rescindo esse contrato, ou seja, eu peço o divórcio, eu acabo a minha relação, ou eu entro na justiça para cobrar, com uma ação de cobrança. E continuo com um contrato ativo, continuo exercendo ali as atividades previstas no objeto do contrato. Não tem essa modalidade de paralisação que seria algo parecido com uma greve. Por quê? Greve é exclusiva para trabalhadores regidos pela CLT. Se o senhor é um prestador de serviço, seja como RPA ou como PJ, em tese o senhor não pode paralisar. O senhor tem que rescindir o seu contrato. Mas se trata de um contrato bilateral. Então é um contrato em que as partes podem dispor das suas cláusulas, ao contrário de um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? Aqueles, por exemplo, de telefonia. Eu não tenho como discutir as cláusulas ali, eu simplesmente aceito ou não aceito, né? Num contrato bilateral eu posso dispor das cláusulas. Então eu posso, por exemplo, colocar nesse contrato que, em caso de inadimplemento superior a 60 dias, uma suspensão parcial do serviço. Por exemplo, se eu sou cirurgião, cirurgias eletivas. Estão há 60 dias inadimplentes comigo, eu estou autorizado a suspender as minhas cirurgias eletivas. Por exemplo, que a gente pode ajustar isso no contrato, né? Também tem a questão das férias, né? Parece loucura, mas se eu sou um prestador de serviço e eu não coloco no meu contrato que eu tenho direito pelo menos a 30 dias, né, de um afastamento por ano, eu simplesmente não posso parar com a prestação de serviço, né? Há algumas também dificuldades com a pessoa jurídica. Pessoa jurídica também, né? Eu me tornando sócio de uma pessoa jurídica ou eu constituindo a minha própria pessoa jurídica, eu tenho o problema da inversão do ônus da prova, né? No caso de um erro médico, por exemplo, o ônus da prova é de quem alega. Então, se eu sou um médico autônomo, né, um indivíduo, se o paciente está alegando que eu agi com erro médico, ele tem que provar isso, tá? Então, a prova quem tem que constituir é ele, não sou eu. No caso de uma pessoa jurídica, não. Eu posso aplicar o direito do consumidor, né, porque ela é uma empresa, e eu, como um indivíduo, eu sou a parte mais fraca. Eu sou a parte hipossuficiente dessa relação. Então, ele alega, ele ingressa com uma ação
alegando erro médico, ou os familiares dele em caso de óbito, por exemplo, pensão vitalícia, né? E eu que tenho que provar que a minha conduta médica foi a correta. Então tem esse problema também em ser uma PJ, a inversão do ônus da prova. Então vai depender, né, de como... hoje em dia, realmente os hospitais, principalmente os administradores, eles estão evitando a contratação pela modalidade CLT. É uma realidade, né? Então não tem como fugir dessa pejotização da medicina. Mas que então, pelo menos, o médico tome as precauções necessárias e consulte um advogado antes de assinar esses contratos, né? E ressalto novamente, a assessoria jurídica do Simers tem uma equipe à disposição para fazer essa análise. Então, por favor, não saia assinando nada antes da nossa análise. O contato com o departamento jurídico do Simers pode ser feito pelo e-mail jurídico@simers.org.br ou pelo telefone prefixo 51 3027 3737. Esta edição do podcast Simers teve a participação do advogado integrante da assessoria jurídica do Simers, Leonardo Cavalheiro Moraes. O podcast Simers é uma produção do Departamento de Marketing e Comunicação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul.